E aí, pessoal, vamos finalizar nossa aula de hoje falando sobre no mundo da língua, ou seja, fenômenos linguísticos, tá bom? Nós vamos ver aí que temos as linguagens verbal e não verbal, ou seja, a língua falada e escrita, que seria a linguagem verbal, e a linguagem não verbal são aquilo que a gente viu, lembra? Os emojis, os sons, imagens, por exemplo, as placas de trânsito. Nós não precisa ter escrito não fume em determinado local. Em relação às placas de trânsito, pode colocar uma motozinha com um círculo e um X, ou um traçozinho que vai determinar que não pode estacionar ali. Então, mesmo que não esteja nada escrito, mas a gente vai entender qual é o significado daquela mensagem, e nós vamos ter aí as linguagens não verbais, que, por exemplo, que eu falei muito em sala de aula, a expressão, né? A gente no olhar pode transmitir uma linguagem não verbal. A gente vai falar através do nosso olhar, da nossa expressão. Então temos expressões sociais, nós temos gestos, sinais, nós temos aí, por exemplo, emojis, emoticons, que hoje a gente utiliza tanto, como eu falei para vocês, na nossa época antigamente, logo quando a gente começou a utilizar a internet, o coração, não tinha um coração mesmo desenhado, o desenhozinho do coração. A gente utilizava S2 para passar a ideia de um coração. Então a gente está muito mais modernizado, nós temos aí a acessibilidade, a tecnologia de uma forma extraordinária, não tanto como antes, mas assim de uma forma bem melhor, e nós podemos transmitir ideias, pensamentos, tudo aquilo que a gente deseja sem precisar escrever nada. Então nós temos aí as linguagens não verbais. E, voltando para a linguagem verbal, é tudo aquilo que a gente fala ou que escreve, ok? Passando para o próximo item. Linguagem padrão, não padrão, formal, informal e a norma culta. Vamos lá. Aí a gente tem que falar sobre o próximo item, adequação e inadequação, né? São coisas que estão juntas. Vamos lá. A questão da forma padrão, a gente vai ter em determinados momentos. Eu estava pensando de uma forma de explicar melhor para vocês, sabe do que eu me lembrei? Por exemplo, quando a gente vai para um determinado evento, a gente precisa se vestir de acordo com aquele evento. Você não vai para uma festa de casamento da mesma forma que vai para um churrasco de um vizinho ou da família. Pode ser um aniversário, mas dependendo de onde for aquele aniversário, de onde for aquele casamento, você vai ter que ter um tipo de roupa específica para aquele local, para aquela situação. Do mesmo jeito é a fala. Não dá para você falar de toda forma ou de uma forma só em todos os locais que você for. Você não pode apresentar um trabalho em sala de aula da mesma forma que você esteja conversando sobre este trabalho com seus colegas de turma. Você pode simplesmente planejar, né, conversar de uma forma, estipular ali o que você vai apresentar, mas na hora que você está apresentando o trabalho, você tem que ter uma postura diferente, você tem que ter uma fala diferente, ou seja, adequada para aquele contexto, aquela situação de fala. Então é sobre isso que nós falamos quando dizemos que existe linguagem padrão e a não padrão, ou seja, tem que ter aquela linguagem adequada para aquela situação. Aquela linguagem que serve, se encaixa naquele momento que você está falando, naquela situação em que você está falando. Por exemplo, as pessoas que apresentam jornais, os jornalistas, os repórteres, eles não podem falar de qualquer jeito. Eles têm que seguir a linguagem que a gente chama de linguagem da norma culta, da linguagem culta, ou seja, a linguagem formal, né? Até você vai ver que a roupa ela é mais elegante, ela é mais chique. Então nós temos que simplesmente nos adequar às várias situações de fala, contexto de fala. Então nós temos aí o que é a linguagem padrão e não padrão, ou seja, a linguagem adequada para cada situação, para cada contexto de fala. E a norma culta é a norma que a gente vai estabelecer como a determinada para utilizar, por exemplo, na escrita. Na fala a gente tem uma liberdade maior para falar, na escrita não, que é o próximo item aí, ó. Fala e escrita. A fala você tem uma liberdade, você pode falar do jeito que você quiser, claro, dependendo do local onde você está, mas você tem uma liberdade muito maior do que na escrita. Por exemplo, a escrita, ela tem uma obrigação de ser escrita daquela determinada forma. A palavra, por exemplo, ela não pode sofrer alteração se não for liberada pelos escritores, não, perdão,
por aquelas pessoas os linguistas que estudam a língua, se não for liberada por elas, né, aí entra o consenso entre o MEC, enfim, as várias instituições de ensino e aquelas pessoas que estudam a língua, os linguistas, e eles de tanto utilizar de uma determinada forma, pode ser que seja aceita também, ou seja trocada por uma forma mais antiga, né? Sabe aquela forma antiga? Por exemplo, antigamente, para a gente falar, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia, se você pegar uma Bíblia mais antiga, coisas vai ser escrita coisas. Mas de tantas pessoas falarem coisas, usando o i, nós vamos ter aí que teve uma modificação. Então foi trocado, né, a utilização da vogal, da semivogal u, pelo i. Então pode acontecer de trocas ou inclusões, ou seja, uma nova forma de falar, uma forma a mais de se falar aquela mesma palavra, ou ter, como a gente chama, neologismo, que é quando você encontra um novo significado para uma palavra já existente, ou quando você cria uma nova palavra, né? Aí você traz a palavra e traz o seu significado, a gente chama isso de neologismo. Então, nós vamos ter aí, a escrita, ela já tem um padrão que deve ser seguido, por isso a escrita ela não pode ser alterada tão facilmente como a fala, mas na fala a gente tem uma liberdade maior para modificá-la, adequá-la de acordo com a situação. Agora a escrita, ela precisa manter o seu padrão, né, original. Claro que algumas vezes ela muda, mas para mudar é necessário todo um estudo, todo um acompanhamento para que possa ser mudado a escrita. Mas a escrita ela deve permanecer, o intuito da escrita ela é permanecer, porque aí nós vamos ter uma base da língua que vai nos dizer que de norte ao sul, por exemplo, aquela palavra é escrita daquela forma, mesmo que a pronúncia seja diferente, que a gente vai falar já de sotaque, mas a escrita ela tem que ser a mesma, porque isso aí já seria a alteração do idioma. Então, léxico, expressões, como a gente falou, expressões regionais, cada localização, cada cantinho do Brasil, ou enfim, de outros países, mas como a gente é brasileiro, vamos falar do Brasil, cada local vai ter a sua determinada forma de falar, mas por que isso? Porque vai ter a sua origem, digamos assim, baseada de acordo com quem estava lá antes. Por exemplo, na região sul, nós vamos ter a presença forte, bastante forte, de alguns países da Europa. Por exemplo, a Holanda. Então vamos ver a caracterização disso nas casas, no formato das casas, na arquitetura. Nós vamos também ter na fala, que você vai ver aí a fala ela simplesmente de acordo com a origem que teve dos seus primeiros habitantes. Então nós vamos ter variações por todo o Brasil. Aqui já para o Nordeste a gente vai ter mais uma tradição. O que? Aqui em Natal, por exemplo, algumas ruas de Natal a gente vai ter os seus nomes, por exemplo, números, Avenida 9, Avenida 8, mas por que isso? Porque quando os americanos chegaram aqui, eles não conseguiam pronunciar o nome das ruas por causa da diferença da língua. Então o que foi feito? Eles colocaram números nas ruas para facilitar, para dizer tal rua é tal número, facilitaria o acesso àquela rua, a chegar àquela rua, porque era mais fácil por número do que por palavra. Então assim, tem adequações. Então a gente adquiriu muita coisa dos americanos. Então nós vamos ter aí cada região falando de sua determinada forma por causa dos seus antepassados. Então, gíria, sotaque, isso tudo tem a ver com as tradições passadas. E por fim, preconceito linguístico. Gente, como eu sempre falei com vocês, preconceito já é algo errado por si. Mas na nossa questão de sala de aula, estamos falando do preconceito linguístico. O certo de se falar, digamos, não é dizer que alguém falou errado, é dizer que foi inadequado para aquela situação de fala. Por exemplo, quando você está numa situação que falando com alguém mais influente, mais importante, você precisa ter uma fala mais adequada para aquela situação, ou seja, precisa ter um modo de falar de acordo com a pessoa com quem você está falando. Já você em casa, com seus amigos, com sua família, você tem uma forma mais à vontade, mais liberal de se falar. Então precisamos combater o preconceito linguístico e lembrar que cada fala,
cada contexto de fala vai determinar a forma de você falar. Então, não é errado ter sotaque, não é errado ter expressões regionais, não é errado simplesmente eu falar da minha forma. O que eu preciso entender é que eu preciso aumentar o meu léxico, lembra que é léxico? Ou seja, o meu dicionário, as palavras que eu uso, as palavras que eu conheço. Então, como é que eu posso conhecer novas palavras? Eu tenho que ler bastante, eu tenho que procurar também o significado das palavras que eu estou lendo, se eu ainda não sei. Então, dessa forma, eu aumento meu léxico, ou seja, eu tenho mais condições de falar em determinadas situações de fala. Ou seja, independente da pessoa com quem eu estiver falando, se ela fala o meu idioma, nesse sentido que a gente está falando, se ela fala o meu idioma, ela vai conseguir me entender. Se ela for uma pessoa que tem mais educação, eu estou falando educação em relação à alfabetização, não estou falando outro tipo de educação, mas assim, se ela for uma pessoa mais alfabetizada, quanto mais estudada ela for, eu vou conseguir falar com ela, porque ela vai ter uma fala, claro, mais, não é mais correta, tá? Mas é uma fala mais adequada, mais puxada para a linguagem formal. Então, se eu aumentar o meu léxico, eu vou poder falar com essa pessoa da mesma forma que eu vou poder me comunicar normalmente ou facilmente com alguém que não tem tanta alfabetização assim. E lembrando, não só são pessoas que vão à escola que sabem falar o português. Se você está falando com uma pessoa que não é alfabetizada, ela vai falar português da mesma forma que a gente. Simplesmente ela não vai ter aquele acesso a linguagem da mesma forma que a gente conhece. A língua, na verdade, da mesma forma que a gente conhece. Porque a linguagem dela, o jeito como ela utiliza a língua portuguesa, vai ser de acordo com o que ela teve, o acesso que ela teve à língua portuguesa. Então, nós vamos entender aí que preconceito, ele é errado e que o certo é a gente encontrar a melhor situação de fala, aliás, a melhor adequação de fala de acordo com a situação que estamos. Então, lembrando, só reforçando, sotaque não é errado, as gírias, dependendo do canto que você utilizar, não é errado, as expressões regionais, eu particularmente admiro, acho muito linda a forma com que a gente fala aqui, e não é errado. A gente só precisa entender que cada situação de fala vai determinar a forma como que eu falo. Entenderam? Então, aí só refrisando, falamos sobre preconceito linguístico, variação linguística, ou seja, cada região fala da sua determinada forma. Nós temos sotaques, gírias, isso é tudo normal, é comum, são fenômenos linguísticos. Nós temos a fala e a escrita, ou seja, a fala ela tem uma liberdade maior, né? Você tem uma facilidade maior de modificar a forma como você fala. A escrita não, ela precisa manter o padrão. Aí nós temos as linguagens adequadas e inadequadas, a língua formal e informal, cada contexto de fala vai determinar a forma que você fala. E tudo isso a gente já vem em sala de aula. Eu desejo que vocês tenham um restante de semana maravilhoso, que Deus continue abençoando a todos, que Deus chegue abençoando, continue abençoando e protegendo as nossas vidas e que em breve nós possamos voltar para a sala de aula, tá bom? Continue os estudos, bons estudos para todo mundo, sucesso. Eu estou vendo uma forma de passar o teste para vocês, nem que seja online, mas já está pronto o meu teste. Eu estou doido para ver vocês acertarem todas as questões, tá bom? Feliz semana, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!